Olá pessoal, eu sou a professora doutora Amanda Costa e estou aqui com a terceira aula de Química do projeto Reinventar o Enem 2023. E nessa terceira aula nós vamos ver sobre a tabela periódica. Bem, para poder compreender a tabela periódica e os elementos químicos constantes na tabela, a gente tem que entender de alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito fundamental se refere à unidade de massa atômica, que é dado pelo símbolo do U. O que é isso? Imaginemos aqui um átomo de carbono, tá? Se ele for dividido em 12 pedaços iguais, cada parte dele é considerado um U. Isso aqui foi atribuído para que se tivesse um padrão para poder, a partir de agora, poder, vamos dizer assim, pesar, né? Poder medir, precisar a massa dos demais elementos químicos. Bom, ali era a unidade de massa atômica. Quando a gente fala de massa atômica, o que acontece? Cada elemento, ele tem a sua massa, medidos em unidades de massa atômica, que é 1/12 daquela parte de massa do átomo de carbono. No caso aqui, por exemplo, do átomo de flúor, a unidade de massa atômica dele é atribuída como 19, ou seja, 19 unidades de massa atômica, aquelas relativas ao átomo de carbono. Seguindo adiante, a gente viu ali a unidade de massa atômica, que é, no caso, atribuída ao átomo. Quando a gente vai falar de uma molécula, né, que é um conjunto de átomos, a gente tem o quê? A unidade, a massa molecular. Um exemplo aqui, a gente tem a molécula de CO2, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, o que acontece? A unidade da massa molecular, no caso, a massa dessa molécula, é a soma da unidade de cada átomo, no caso, 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Então, como a gente tem aqui para o átomo de carbono a unidade de massa atômica igual a 12, como a gente viu, e lá na tabela periódica é de conhecimento que do oxigênio é igual a 18, somando-se toda essa massa dos átomos da molécula, a gente tem 44 unidades de massa molecular, tá? No caso, unidade de massa atômica, que no caso aqui é a unidade de massa molecular por se referir a toda a molécula. Para a gente poder converter e ampliar na nossa dimensão, a gente vai ter o conceito de mol. O que é isso? A gente viu que um átomo de carbono, no caso, ele pesa, né? A massa dele é de 12 unidades de massa atômica. Só que para a gente trazer isso para a nossa realidade, convencionou-se que N é o número de átomos de carbono que pesam 12 gramas, tá? A gente está convertendo unidade de massa atômica para a nossa unidade de medida em grama. Então, a partir disso aqui, foi dado o conceito da constante de Avogadro. 1 mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, aproximadamente. O que isso quer dizer? 1 mol é justamente a quantidade de moléculas, no caso aqui, que a gente consegue atribuir para relacionar a grama. Quando a gente fala 1 mol de átomos, a gente fala esse valor de 6,02 vezes 10 a 23. Já a gente vai falar 1 mol de íons, também é 6,2 vezes 10 a 23 e assim sucessivamente. Esse é um conceito de mol. Da mesma forma que quando a gente fala de dúzia, a gente se refere a 12. Quando a gente fala de dezena, a gente se refere a 10. Então, quando a gente falar em 1 mol, a gente vai se referir a essa unidade aqui de 6,02 vezes 10 a 23, tá? Isso para a gente poder trazer da questão de unidade atômica para a nossa realidade, que é no caso em massa. Então, o que a gente pode concluir com isso? A partir de agora, a gente consegue calcular a massa molar de uma determinada substância. Veja os exemplos abaixo, lembrando que a massa atômica do cálcio, tá, do Ca, é igual a 40 U e a do sódio é de 23 U e a massa molecular do CO2 é de 44 U. Então, o que acontece? A gente agora vai converter, de fato, unidade de massa atômica para gramas. Então, a massa molar do cálcio, que era de 40 U, vai se chamar 40 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol vai ter 40 gramas do cálcio. A massa molar do sódio, tá? Aqui no caso do cátion, do íon sódio, que na verdade vai dar a mesma, é de 23 gramas por mol. E a massa molar do CO2 vai ser de 44 gramas por mol. Então, dessa forma, a gente consegue converter uma unidade de massa atômica para, no caso, gramas por mol, para a nossa unidade de medida que a gente mais conhece e é usada no nosso dia a dia.
Então, com isso, a gente começou, com base desses conceitos, a gente começou a organizar esses elementos. E a primeira organização desses elementos foi justamente na questão dessas massas atômicas, que agora a gente já conhece mais ou menos como é que é a medida delas. Então, os elementos químicos, à medida que eles foram descobertos, eles foram organizados, primeiramente aqui nessa base dessa lei periódica, tá? O que é essa lei periódica? Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de suas massas atômicas. Então, essa aqui foi a primeira tabela que foi criada por Mendeleev, ou seja, ele começou a organizar, né, começou a calcular as massas atômicas dos elementos e percebeu que existia um padrão, existia uma periodicidade. E aí ele começou a organizar esses elementos de acordo com suas propriedades e na unidade de massa atômica, por ordem de massa atômica. Então ele começou a organizar aqui em séries e em grupos, grupo 1, 2, 3, até o grupo 8. Então aqui a gente pode perceber que vários elementos ainda não haviam sido descobertos. Posteriormente, essa tabela periódica foi alterada como? Quando a gente viu aquela tabela periódica anterior, a gente via que os elementos eles estavam organizados em massas atômicas. Só que a partir daí ele viu o seguinte, ele retificou, tá? O Mendeleev-Moseley, que na verdade foi uma adaptação, o Moseley fez uma adaptação da tabela periódica de Mendeleev e fez uma retificação, no caso aqui do título. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. Ou seja, deixou de organizar os elementos pela massa atômica, pelo peso deles, para organizar por números atômicos, que eram aqueles números de prótons, que era característico de cada elemento químico. Então aqui, né, já tinha sido descoberto alguns outros elementos e eles começaram a organizar de acordo com as propriedades, já que a gente vai ver mais adiante como os elementos químicos, ele dentro do mesmo grupo, ele possui propriedades semelhantes e isso periodicamente agora em ordem de número atômico ao invés de massa atômica. E depois de descoberto vários outros elementos químicos, a gente tem uma tabela periódica mais atual, que a gente pode ver aqui que ela tem muito mais elementos químicos, alguns desses inclusive são artificiais, e a gente pode ver o seguinte, normalmente numa tabela periódica ela traz muitas informações que você pode usar nas questões lá no seu Enem, na sua prova de Enem. E é bom você ficar muito atento aos dados que uma tabela periódica ela pode dar, com que o elemento químico ele vai levar para você. No caso aqui você tem a exemplo do criptônio, você tem o número atômico dele, que é o Z, que é igual a 36, ou seja, se o número atômico dele é 36, é porque ele possui 36 prótons. Vamos lembrar disso, que o próton é aquela carga positiva. E normalmente, se ele é um elemento químico, ele tem também o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. E nesse caso dessa tabela periódica, você tem aqui o símbolo do elemento, tá? Aqui tem algumas descrições, algumas características dele. O nome do elemento, no caso aqui o criptônio, e aqui embaixo você tem a massa atômica. Aí sim, a massa atômica, aquele conceito lá do peso, no caso que tem o átomo. E a partir daqui a gente vê algumas características que a gente pode ver. Aqui o hidrogênio, que ele é um elemento que ele é diferente dos demais com relação às propriedades dele. A grande maioria dos elementos da tabela periódica são os metais, que é essa parte mais em azul. Outros você tem os não metais, que é essa parte mais em laranja, os gases nobres. E fora isso, a gente pode ver aqui que tem outras séries, que são os lantanídeos e os actinídeos. E para a gente poder compreender melhor como estão organizados esses elementos, a gente tem que ver o seguinte, que a gente tem os períodos, tá? Que são essas 7 linhas orientais. O primeiro período ele é muito curto, ele tem apenas 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Aí você vem aqui o segundo período. Cada camadinha dessa aqui, no caso dessas linhas horizontais, elas equivalem a um período, que equivalem também a cada camada no átomo. Então você tem o terceiro período, né, que ele também é um período curto, apenas 8 elementos. E aí quando você chega no quarto e no quinto período, você já tem um período um pouco mais longo, correspondendo a 18 elementos. E aqui, por último, você tem o sexto e o sétimo período, que ele tem mais elementos, né? Inclusive o sexto período ele é super longo,
que no caso tem as famílias dos actinídeos e aqui dos 7 períodos dos lantanídeos. Então, isso aqui é muito importante para você poder conhecer os elementos. E da forma como eles são colocados na tabela, isso diz muito também das suas propriedades. Quando a gente vem falar com relação aos grupos ou famílias, são as colunas verticais. Alguns livros, eles trabalham dessa forma aqui. Essa tabela aqui, ela é um pouco mais didática, é um pouco mais antiga, que fala do 1A, 2A, tem até a 8A e tem a família B. Hoje é mais usado que vai de 1 a 18. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que essas famílias que estão mais aqui, você vê que são no total de 18 famílias, tá? Sendo que essa parte aqui tem os metais, como a gente pode ver, está mais discriminado. A gente tem esses elementos aqui, que são chamados semimetais, estão aqui na interseção entre os metais e os não metais. E a gente tem desse lado aqui os não metais. E por último, os gases nobres ou inertes. Essa é a forma na qual a tabela ela é orientada em termos de linhas verticais. E os elementos, gente, que eles estão aqui nas mesmas linhas, que estão no mesmo grupo ou famílias, o nome família já está dizendo, são parecidos, eles têm muitas propriedades semelhantes. No caso aqui, para a gente entender melhor, tabela periódica, você tem o quê? O hidrogênio, como já foi falado, aqui está só mais as cores para a gente poder entender melhor as propriedades dos elementos químicos. Aí você tem o hidrogênio, os metais, que eles correspondem, ó, tá vendo? A maior fatia da tabela periódica é correspondente de metais, que eles são relativa a 2/3 dos elementos. Aí tem os ametais ou não metais, os semimetais, que estão naquela transição de um ao outro, e os gases nobres, tá? E aqui a tabela periódica eu acho muito interessante, porque desde a descoberta da tabela periódica, já tinha nela previsão de determinados elementos. E da mesma forma até hoje, tem elementos que ainda não foram descobertos e tem elementos que foram descobertos dentro do laboratório, que eles foram feitos artificialmente pelo homem. Então, como é que a gente pode comparar as propriedades desses elementos? No geral, os metais, eles são elementos sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, tá? É o único metal líquido, temperatura ambiente, estou falando isso de temperatura ambiente. Em geral, são duros, com brilho metálico, densos, de ponto de fusão e de ebulição altos. Bons condutores de calor, de eletricidade, maleáveis, dúcteis e que formam os íons positivos, cátions. Gente, eu sempre gosto de reforçar aqui para vocês que essa aqui é uma revisão e ela não exclui que você vá ao livro estudar e rever todos esses conceitos de forma mais detalhada. E também, dando continuidade, você tem os não metais, que eles têm geralmente essas propriedades opostas dos metais. Esses não metais ou os ametais, tá? Eles são propriedades totalmente opostas dos metais, eles são como se fossem os opostos. E você tem os semimetais, que têm as propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. E, a parte de tudo isso, você tem os gases nobres ou gases raros, que têm um comportamento químicos específicos. A gente vai ver mais na frente que esses gases nobres ou raros, ou chamados inertes, eles dificilmente reagem. Por quê? Porque eles já são mais estáveis, por isso o nome de raros ou inclusive inertes, ou seja, dificilmente eles reagem. Precisa de condições mais extremas para reagir. E aí, quando a gente vai pegar e fazer a análise dessa tabela periódica, quando aquela distribuição que a gente viu, distribuição eletrônica, a gente pode associar o seguinte. Os elementos da família 1 ou 1A, tá? Ele tem quantos elétrons na camada de valência? Apenas um elétron na camada de valência. O que é camada de valência? É a camada mais externa, é aquela órbita mais externa do elétron. É onde a gente vai ver mais na frente que ele vai fazer a ligação química. Então, ele é da família 1, por quê? Porque ele só tem apenas um elétron na camada de valência. Eu estou falando do elemento químico do átomo estável. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser NS1, ou seja, no orbital S, N. Quem é esse N aqui? Aí vai depender, no caso, do período, tá? Vai variar o período, que ele varia de 1 até 7. Então, ele vai ter apenas um elétron na camada de valência. E esses elementos aqui desse primeiro grupo são chamados de metais alcalinos. Observação, o hidrogênio, apesar de estar junto ali e também obter apenas um elétron na camada de valência, ele não faz parte, ele não é um metal alcalino. Bom,
Na sequência, você vai ter os elementos da família 2, ou então 2A, que no caso deles, ele é da família 2, por quê? Porque ele só tem apenas 2 elétrons na camada de valência. E esses são chamados de metais alcalinos terrosos. Esses nomes aqui, gente, desses elementos, dessas famílias, é de acordo com algumas características deles, tá bom? E você tem aqui a família que ela, ó, 13, ou então é chamado de 3A, que são os elementos que, no caso, tem 3 elétrons na última camada de valência. Relembrando que no orbital S, ele só pode comportar até 2 elétrons. Então, chegou no limite, passa para o orbital P. E aqui, no caso, como ele tem 3, ele é da família 3, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. E esse aqui é a família do elemento boro. No caso da família aqui, 14 ou 4A, ele possui, consequentemente, 4 elétrons na camada de valência, que essa daqui é a família do carbono. A gente vai ver mais na frente também que o carbono ele tem uma química só para ele, devido a essas 4 ligações que ele tem aqui. Com relação à família 15 ou 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência, que é a família do nitrogênio. A família 16 ou 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência, que são os calcogênios. E a família 7, 7 elétrons, que são os halogênios. E a família 8, ele tem 8 elétrons na camada de valência, que são os gases nobres. Lembrando que chegou aqui, aí já completaram os orbitais. O orbital S compondo até 2 elétrons e o orbital P, né, que é o subnível P, compondo até 6 elétrons, tá? Então, nessa configuração, o N é igual ao número do nível de valência, ou seja, é igual ao número do período, o número de orbitais que possuem, no caso, cada elemento químico. A tabela periódica, ela nos deu algumas informações dos elementos químicos, mas tem propriedades também que a gente consegue compreender observando justamente os elementos dentro dela. Algumas delas são raio atômico, o raio iônico, energia de ionização e afinidade eletrônica, tá? Essas são apenas algumas das propriedades periódicas. É importante que você pesquise quais são as outras, porque também pode cair lá na sua prova do Enem. Então, o que é um raio? Raio, eu gosto de lembrar como se fosse uma bicicleta. O que é um raio da bicicleta? É aquele metalzinho, né, que vai do centro até a extremidade, né, até o aro da bicicleta. Então, quem é o raio? O raio, no caso aqui, ó, do átomo, é justamente a metade da distância entre o núcleo de um átomo e outro núcleo. Então, você tem a distância e você tem o raio, né, que é ele que vai do centro, no caso, o centro de um átomo é o núcleo, até a última extremidade, que no caso é a última camada eletrônica, a última camada que possui elétrons. De posse disso, a gente vê o seguinte, o que a gente consegue observar na tabela periódica? Quando a gente vai olhar o raio atômico, a gente percebe que os elementos maiores, eles estão aqui, eles estão mais acima. Por que eles estão mais acima? Por que eles vão diminuindo? Quando você olha aqui, ó, dentro de um período, ele vai diminuindo. Você está vendo aqui como ele vai diminuindo? Por quê? Porque à medida que vai aumentando o número atômico, né, já que a ordem da tabela periódica é em número atômico, esse número atômico quer dizer os números de prótons, de carga positiva. Então, à medida que vai se aproximando e aumentando o número atômico, esses prótons no núcleo, eles vão atraindo mais fortemente os elétrons que estão por fora, que estão na última camada. Então, como ele atrai mais fortemente, ele diminui o átomo. Então, por isso que os átomos, quando você olha nas famílias das famílias maiores, eles são menores, porque o núcleo dele, ele é muito mais positivo e assim atrai muito mais os elétrons da camada. Quando você vê aqui que vai aumentando aqui dentro da mesma família de baixo para cima, por quê? Porque à medida que vai passando, você vai aumentando as camadas de elétrons. Então, se vai aumentando a camada de elétrons, consequentemente, o raio atômico ele vai se tornando maior. Então, tem aqui a medida, né, e o tamanho do raio atômico, que é medido, no caso, em piquinômetro, e a gente consegue ter uma noção do tamanho dos átomos. Então, tá aqui, a gente observando, você tem 2 elementos químicos. No caso, eles estão aqui no mesmo período. Quando eles estão no mesmo período, você vê o seguinte, que esse núcleo, no caso de cloro, por que ele é maior do que esse aqui da camada do flúor? Porque ele tem mais camadas. Se ele tem mais camadas, então, naturalmente, ele vai ser maior. Deixa eu voltar por aqui, que eu acho que eu tinha botado esse efeitozinho aqui, aí ele apareceu. Então, quando a gente trata do mesmo grupo ou na mesma família, o que a gente pode perceber?
que no caso são dentro da mesma linha vertical. Vai aumentando as camadas, consequentemente a gente vai aumentando o tamanho. Então aqui você tem 2 camadas, aqui você tem 3 camadas. Então devido a esse fato, que aqui no caso do átomo de flúor, ele tem o menor raio, e no caso do átomo de cloro, ele vai ter o maior raio. Quando a gente compara aqui no mesmo período, a gente dentro do mesmo período, né, que é a mesma linha vertical, a exemplo do átomo de flúor e do átomo de carbono, o que a gente tem? A gente vai ver o flúor aqui, ele com o número atômico 9, tá? E no caso do flúor, ou do caso do carbono, um menor número atômico, no caso o número atômico dele 6. Então o que vai acontecer aqui? Aquele que tem o maior número atômico, se ele tem o maior número atômico, ele tem a maior quantidade de prótons. Então ele vai puxar mais, ele vai atrair mais os elétrons que são negativos. Então, por isso que ele vai ser menor. A carga positiva do núcleo vai atrair mais a carga negativa da eletrosfera. Então, por isso que ele vai ser menor. E aqui, como tem apenas 6 prótons, ele não atrai tanto quanto o flúor. Então, por isso, o átomo de carbono, ele é maior do que o átomo de flúor. Agora, quando a gente vai falar em raio iônico, a gente falou de raio atômico. No raio atômico, o que a gente fala? São elementos que possuem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Quando a gente vai falar de iônico, é o quê? São aqueles elementos que eles perderam ou ganharam elétrons, né? São íons, podendo ser cátions positivos e podendo ser ânions, os negativos. Quando a gente vai ver isso, o que acontece? Os elementos que estão aqui na família 1, eles naturalmente têm mais tendência a perder um elétron. Quando a gente vê dentro da mesma família, continua também, vai aumentando a camada, vai aumentando o tamanho, tá? No caso aqui dos elementos mais à sua esquerda, eles têm tendência a perder elétrons. Então, se eles perdem elétrons, consequentemente, eles encolhem mais ainda. E no caso dos elementos aqui à sua direita, eles têm tendência a ganhar elétrons, a se formar ânions. Então, se ele tem tendência a ganhar, então ele tem tendência a aumentar o tamanho deles. Então, por isso que os ânions, aqueles elementos que ganham elétrons, normalmente eles são maiores do que os cátions, que são os elementos que tendem a perder elétrons. Então, para a gente comparar aqui, o que acontece? Quando você tem aqui o sódio e o átomo de sódio e o íon de sódio e o cátion de sódio, vamos comparar aqui o mesmo elemento, um sendo o átomo e o outro sendo o íon. Se ele perdeu o elétron dele da camada mais externa, o que acontece? Ele vai diminuir, porque ele perdeu não só o elétron, mas toda a camada externa dele. Então, por isso que ele é menor. E até porque o núcleo dele vai exercer uma atração maior do que, no caso, o núcleo aqui, quando ele era só um átomo. Quando a gente olha aqui, questão de ânions, você tem aqui o átomo de flúor e ali você tem o ânion de flúor. O que aconteceu? Qual foi a diferença? O ânion, ele ganhou elétrons. Então aqui você tinha um átomo de flúor com 7 elétrons na camada de valência e ele deixou de ter 7 elétrons para ganhar outro elétron. Então se ele ganhou outro elétron, o que aconteceu? A camada dele expandiu mais um pouco. Então por isso os ânions, eles são maiores do que o átomo no seu estado fundamental, no caso aqui do elemento químico. E outro ponto interessante, o que acontece? Espécies isoeletrônicas. A gente vê esse conceito isoeletrônico, que são elementos que têm a mesma quantidade de elétrons. Então, quando a gente compara aqui, por exemplo, o alumínio e o magnésio, que eles têm a mesma quantidade de elétrons, no caso aqui, eles têm 8 elétrons cada um, o que a gente vai poder perceber? Que enquanto o alumínio ele perdeu 3 elétrons, o magnésio perdeu 2. Então, aquele que perde mais elétrons, ele é menor do que aquele que perdeu apenas 2 elétrons, tá? Então, no caso, com espécies isoeletrônicas, aquele que perde menos elétrons é aquele que é maior. E aqui a gente tem energia de ionização. Quando a gente fala de energia de ionização, é a energia capaz de retirar um elétron daquela camada de valência, aquela camada mais externa. Então, onde é mais fácil? Onde é que eu vou ter mais energia para poder retirar esse elétron? Então, como a gente consegue ver aqui na tabela periódica, é necessário precisa mais energia para tirar os elétrons dos elementos que estão mais à direita. No caso aqui a gente vê, ó, vermelho, aqueles que precisam de mais energia. E
o mais roxinho é aquele que precisa de menos energia. Por quê? Porque os elementos que estão aqui mais à esquerda, eles têm tendência, ou seja, eles são facilmente retirados, facilmente eles liberam o elétron. Já esse aqui, à direita, não. Eles têm tendência a receber elétrons, então dificilmente se arranca o elétron deles. Então, por isso que a energia de ionização, a energia para ele se tornar um íon, ela é maior. E aqui, para comparar, você tem a primeira energia de ionização, ou seja, é mais fácil retirar um elétron, que ele já está mais externo, só que quando você tira um elétron, o núcleo ele exerce uma força maior, porque ele é positivo. Então, para retirar um segundo elétron, fica um pouco mais difícil. Então, sempre a segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. Por quê? Porque é necessário mais energia para retirar mais elétrons. Bom, e por último, a gente tem a afinidade eletrônica. O nome já está dizendo, afinidade eletrônica, ou seja, ele gosta de elétrons. Então aqui a gente vai ver dentro da tabela periódica os elementos que mais gostam de elétrons. E quem são eles? São os elementos aqui que eles ficam mais à direita. Por quê? Porque eles normalmente precisam ganhar elétrons, eles têm mais essa chamada afinidade eletrônica. Os elementos da direita da tabela periódica, com exceção aqui dos gases nobres, como eu já falei anteriormente, que eles são inertes, né? Eles não reagem muito. Eles têm mais tendência a receber elétrons do que os elementos aqui que ficam à esquerda, que eles têm mais tendência a se tornar cátion e doar elementos. Então, por isso, quando a gente vai olhar aqui as afinidades eletrônicas dos elementos, tá? Esse aqui é marrom, ele tem a maior afinidade eletrônica, e esse aqui azul, nula, né? Ou então a energia, uma afinidade eletrônica muito baixa. Por quê? Justamente devido a essa tendência que tem de ganhar ou de perder elétrons. Então aqui a gente encerra a nossa terceira aula e eu aguardo vocês para a nossa quarta aula.